Olá, meu aluno! Agora nós vamos fazer o exercício 3 de força de atrito cinemática ou dinâmica, ok? Aquela que os bloquinhos estão em movimento, ok? Vamos lá! Começando pelo exercício, ele já conta uma historinha que tem uma força de 30 newtons. Bom, tem a força de 30 newtons, já vou rabiscar a força aqui de 30 newtons. Deixa eu só acertar aqui. Parará. F igual a 30 newtons. Muito bom. E ele ainda fala que as massas são massa A de 3 quilos, já vou colocar aqui 3 quilos, e a massa B, ela vale 2 quilos. Vamos colocar aqui 2 quilogramas, é a massa do corpo B. Excelente. E aí ele pede para calcular a aceleração, e agora ele também pede para calcular a força de tração, a força no fio, que existe no fio aí entre os bloquinhos A e B. Bom, turma. Lembra que antes de começar resolvendo os exercícios, tem que desenhar as forças. Ah, lembrando, no enunciado, eu acabei pulando aqui, ele dá o coeficiente de atrito, μ. Olha o coeficiente de atrito μ aqui, ó. Coeficiente de atrito μ. É aquele U engraçadinho com a perninha puxada a mais. E ele vale 0,5. Deixa aí que ele vai ser importante para calcular a nossa força de atrito. Lembrando que agora é importante desenhar todas as forças e agora a normal tem que aparecer, porque a força de atrito depende do valor da normal. Então, antes de sair loucamente resolvendo exercício, primeira coisa, desenha todas as forças. E é o que eu vou fazer, começando pela força peso. Então, nós vamos ter o peso do corpo A. Lembra, peso é sempre vertical para baixo, na direção do centro do planeta Terra. E aí, quando tem chão, o chão está sustentando a caixa A e a caixa B. Então, você vai ter uma normal devido ao chão sustentar a caixa A e uma normal devido ao chão sustentar a caixa B. Então, vamos anotar o valor deles, né? O valor do peso de A, do peso de B. Então, vamos lá. Peso de A. Se a massa é 3, vezes a gravidade 10, peso 30 newtons. Isso você já sabe. Peso do corpo B. Vou fazer aqui separadinho. Peso do corpo B. Peso do corpo B, se a massa é 2 vezes a gravidade 10, vai dar 20. 20 newtons, ok? Vamos lá. O que mais que eu tenho? Força normal. Nesse caso, é só um apoio simples na horizontal. Caixa, num apoio simples, a força do chão com a caixa, de interação entre o chão e a caixa, que vai estar sentido nessa superfície de contato entre eles, é a normal, que nesse caso vai ser igual ao peso. Sempre? Não. Logo mais vocês vão ver que não vai ser sempre, não. Normal é igual ao peso ainda para esse caso, então a normal do corpo A vai valer 30 Newton. E digo mais, vamos ter a normal do corpo B. Então, já vou escrever, normal do corpo B também vai valer 30 não, ei! Se o peso é 20, ei, professor, presta atenção, 20 newtons. Acabou? Desenhei todas as forças? Imagina, ainda falta muita coisa aqui, falta muita coisa aqui. Por exemplo, não tem fio? Sempre que tem fio, tem força de tração. Então, repara, a força de tração, uma de cada lado, aqui sim é um efeito de ação e reação, forças de mesma intensidade, mesmo número, na mesma direção, sentidos opostos. E aí, dos dois lados, eu vou ter o mesmo valor da força de tração. Então, olha só, aqui eu tenho a tração do bloco AB, como só tem um fio, posso chamar só de tração, tá? Se tivesse dois fios, era legal chamar TA, TB, mas é um fio só. Então, eu tenho T e T como força de tração. Mas agora o exercício tem atrito. Então, você não pode esquecer que tem que desenhar a força de atrito. E ela reparou, agora está ficando mais sofisticado esse exercício.
E a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então, aqui a força de atrito do corpinho A e aqui a força de atrito do corpo B. E eu vou ter que calcular separado cada uma dessas forças de atrito. Força de atrito do corpo A, o Fat A. Ele é anormal vezes o coeficiente de atrito μ. Deixa eu reposicionar melhor aqui. Então, a força de atrito do corpo A, o Fat do corpo A, tá fatá, mas o fatá é força de atrito do corpo A, ele vai ser anormal, que é 30, vezes o coeficiente de atrito μ, que está lá no enunciado, é 0,5. Vamos dar uma arrumadinha aqui, porque ficou muito em cima da figura. Então, a força de atrito do corpo A, ele vai ser igual a 30 vezes 0,5, é popularmente conhecido como 15 newtons. Esse é o valor da força de atrito do corpo A. Usei a cor errada, né? Usei laranja aqui. Ai, daltônico fazendo essas coisas aqui é sensacional. O que eu vou fazer vermelhinho aqui? Vamos lá. Olha só. Fat do corpo B. Vou fazer aqui. Força de atrito do corpo B vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito μ do corpo B. Fat do corpo B vai ser, então, a normal, que vale, nesse caso, 20 newtons, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,5. E aí, vai ficar meio esquisito isso aqui, meio apertadinho. Vamos diminuir um pouquinho esses números, que eu acho que aí vai ficar mais simpático. Isso, melhorou. E aí o FET do corpo B, ele vai ficar 20 vezes 0,5, 10 newtons. Esse é o valor da força de atrito para o corpo B. Ficou muito grudado aqui. Vamos tentar arrumar um pouquinho. Acho que agora que dá para enxergar direito, fica assim, fica bom. Pronto, FET do corpo B, está calculado. Então, turma, agora, a partir de agora, nós vamos voltar ao que a gente já estudou antes. Vamos fazer a formulinha da força resultante. Lembra aquele papo que força resultante é igual a massa vezes aceleração? Vou fazer isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você não pode esquecer o que é uma força resultante pela técnica newtoniana. É sempre a força que puxa ou empurra, menos a força que segura, que é igual a massa vezes aceleração. E agora, novamente, eu tenho mais de um bloquinho, eu tenho 2 bloquinhos. Então, quantas equações tem que aparecer num problema que tem 2 bloquinhos? 2 equações. Então, vamos lá. Vai ter uma equação para o corpo A e uma equação para o corpo B, mas para tudo. Quando eu vou olhar a equação do corpo A, eu tenho que olhar só para o corpo A. Você não pode olhar para o corpo B. Para de olhar para o corpo B. Não olha para o corpo B. Você está olhando para o corpo B? Não, não era para olhar para o corpo B. Vou tirar sua visão do corpo B. Acabou o corpo B aqui, ó. Destruir a visão do corpo B. Acabou. Não tem mais corpo B. Acabou. Você tem que olhar as forças que estão diretamente ligadas no corpo A. Mas continua valendo uma coisa importante. A normal de A e o peso de A, embora eu usei a normal de A para calcular a força de atrito, mas o valor da normal se neutraliza com o valor do peso novamente. Então, eles não vão entrar na equação, porque eles se neutralizaram. 30 com 30, cancelou, acabou. Então, eu vou pegar somente as forças na horizontais. E como havia uma força inicialmente puxando ele para a direita, então esse bloquinho A também está querendo ir para a direita. Na hora de montar, então, a equação do corpo A, olha só. Força que puxa o bloquinho A é a atração. A atração está puxando o bloquinho A.
Quem segura o corpo A? Quem está contra o movimento? 15 newtons, que é igual à massa do corpo A, 3 vezes a aceleração. Essa é a equação que define o corpo A. Agora, nós vamos fazer a equação para o corpo B. Então, o que eu vou fazer aqui? Volta o corpo B, volta aqui, e eu vou sumir com o corpo A. Então, para montar a equação do corpo B, você não pode olhar para o corpo A. Não tem mais o corpo A. Olha ele desaparecendo aqui. Ah, sobrou uma lasquinha aqui em cima, sobrou uma lasquinha aqui embaixo. Bom, tá bom assim. E aí eu vou olhar somente a equação para o corpo B. Vou pôr um pouquinho para cá, põe aqui embaixo, fica mais bonitinho assim. E aí, o F igual a 30 newtons é ele, o nosso herói, que está puxando todo esse trem. O sistema está indo para a direita. Então, como é que eu vou resolver essa equação? Olha só. Equação do bloquinho B. A segunda equação. 2 bloquinhos, 2 equações. Quem está puxando o bloquinho B? A força F de 30. Repara aí, ela que puxa. Menos. Quem está segurando ele no sentido contrário? Eu tenho a tração no sentido contrário e eu tenho a força de 10 newtons no sentido contrário, que é igual à massa do bloquinho B, que é 2 vezes a aceleração. É assim que a gente monta. Lembrando que a força normal do B com o peso do B, eles se anulam. Ok? Bom, mais uma vez caímos num sisteminha. Vou resolver esse sisteminha. E para montar aqui o sisteminha, nada melhor do que fazer a minha famosa chave. Já tenho treinado muito a fazer a chave. Olha a minha chave aí. E agora eu vou fazer a soma dessas equações. Vou fazer o sistema pelo método da soma. Mas isso você já está acostumado, né? Você já viu fazer algumas vezes. E aí, turma, nota que eu tenho mais T e menos T. Você já é fera nisso. Mais T menos T, cut, cut. Pode cortar fora. E aí, o que sobrou para nós aqui? Ó, 30 menos 15 menos 10. 30 menos 25. Vou fazer direto, tá? Você já sabe disso. Opa, esqueci que tem que clicar em texto aqui para poder aparecer. 30 menos 25 vai dar 5. Que é igual massa 3A da primeira equação, 2A da segunda equação, 5 vezes A. Passo 5 dividindo, a aceleração vai ser 5 dividido por 5. Essa aceleração vai dar 1 metro por segundo, elevado ao quadrado. Quadrado? Tá. Acertei, ó, deixei a resposta aqui embaixo, olha ela aqui. É professor, oba, é professor, oba. Achada a aceleração, sem mais delongas, vamos calcular a tração. Você pode fazer pela primeira equação, equação do bloquinho A, ou pela equação do bloquinho B. Tanto faz. Tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Utilizando, então, a equação do bloquinho A, que é a que eu particularmente estou achando aqui nesse momento a mais tranquila, a mais fácil, fica assim, ó. T menos 15 é igual a 3 vezes a aceleração, que deu 1. Portanto, essa equação vai ficar assim, T, já vou passar o 15 para o outro lado. Então, ó, 3 vezes 1 dá 3, menos 15, passou para o outro lado, mais 15. Por isso deu 18 newtons. Esse é o valor da tração. Ei, deu certo aqui embaixo. Bateu o resultado. Sucesso! E é assim que a gente faz esse sistema de bloquinhos. E se você lembrar, eu esqueci de voltar com a galera que estava aqui. Ih, apaguei quem não devia. Mas tudo bem. Deu para ter uma ideia, gente? Então, tem mais exercício para frente. A ideia é você fazer na sequência
crescente de dificuldades, e com isso você vai pegando a manha, vai pegando o jeito e ficando uma fera no raciocínio lógico de resolver esse tipo de exercício. Repara, ele não tem muitas fórmulas diferentes. O modo de fazer é muito parecido. O que você está trabalhando é raciocínio. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau e fui!